A paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Dilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não espalha, que não se ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine Mateus capítulo 12 e saibam que nós estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada
de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus para conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição. Perdão. Você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Perdão, glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar início às nossas orações. Vamos fazer uma oração agora para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez, vamos dar continuidade aqui às nossas orações, vamos fazer agora uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para conduzir o sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os 20 livros das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento
e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra, que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você leia todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Vamos sortear aqui o rebanho. Primeiro rebanho sorteado é o rebanho de número 4 par e 3 ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio do livro. Para a meditação do rebanho, é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Miqueias. O capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 contém 15 versículos, perdão. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por seiais sítio contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E eu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar, como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo da força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho.
Rebanho de número 10, par. E rebanho de número ímpar, 9. Livro de Hebreus. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Hebreus. Capítulo 10 do livro de Hebreus contém 39 versículos. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, sendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue do touro e de bodes remova pecados. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. O livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. Capítulo 8 do livro de 1 Reis. Capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 66 versículos. Salomão traz para o templo a arca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Congregou Salomão aos anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mesmo de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes tornaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas que os fizeram subir. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. O livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. O livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos. A restauração e felicidade de Israel. Versículo 15, 16, 17 e 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, como tu fizeste. Assim se fará contigo o teu mal feito, tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste do meu santo nome, assim beberão de contínuo. Todas as nações beberão, sorverão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas o monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restouros. Aquele que incendiaram a este o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. O livro sorteado é 2 Coríntios, 13 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios.
E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos, que diz assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Versículo 1, 2, 3 e 4. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para vós. E sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quanto presente, servindo daquela firmeza que penso devo tratar alguns que nos julguem como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em o Senhor Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofinas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio da denúncia. Denúncia de número 58. Denúncia de número 58. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo. Porque tem que ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes umas das outras, todas juntas para ser opções de membros para elas permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19, com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século, que está disponível em nosso canal @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades, que são a iniquidade, piedade, anticristo e seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou elas são deles vão ser todos condenados, e que nós das 12 igrejas virtuais temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem do Século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem do Século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus ou Cristo. Antes, vamos fazer uma oração para dar continuidade. A oração de número 3. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @AIG13183730, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos. Os juízos do Senhor Deus são inevitáveis. Versículo 1, 2, 3 e 4. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. E ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscar-o-eis e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porém, os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Romanos. Capítulo 3 do livro de Romanos contém 31 versículos. Paulo responde a objeções. Versículo 1, 2, 3 e 4. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos do Senhor Deus. E daí? E se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade do Senhor Deus. De maneira nenhuma, seja o Senhor Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venham a vencer quando forem julgados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João contém 13 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Os falsos ensinadores e como tratá-los. Versículos 7, 8, 9 e 10. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus Cristo vindo em carne, e assim o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber-te completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem o Senhor Deus. O que permanece na doutrina, esse sim tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Gênesis
50 capítulos. Existe. E o capítulo sorteado do livro de Gênesis é o capítulo 22 do livro de Gênesis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 22 do livro de Gênesis contém 24 versículos. O Senhor Deus aprova a Abraão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois dessas coisas, pôs o Senhor Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou o Senhor Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que o Senhor Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, enquanto Abraão aos olhos viu o lugar de longe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 8, pai. Rebanho de número 7, ímpar. Sorteio do livro. E o livro é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 28 do livro de 1 Samuel. Capítulo 28 contém 25 versículos. Saul consulta a médio de Endor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu aqueles dias que, juntamente dos filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quando pode o teu servo fazer? Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo o Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das 70 denúncias, uma das mais de 70 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia. Sorteio da denúncia, glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 59. Denúncia de número 59. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer, ou que você está precisando. E se você ou quem trouxer para nós, das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 5.
Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e que elas sejam fortalecidas para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor Jesus, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para mais honra e mais glória do Senhor Deus. Mentaliza aí um número agora de 1 a 20, para que no final desta live o Senhor possa falar ao seu coração. E o livro sorteado é o livro de 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo 17 do livro de Jó. Capítulo 17 do livro de Jó contém 16 versículos. Jó nada mais espera desta vida. Versículo 1, 2, 3 e 4. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dai-me, pois, um penhor, se o meu fiador para contigo mesmo, quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exultarás. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Livro de Oséias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 10 do livro de Oséias. Capítulo 10 do livro de Oséias. Contém 15 versículos. Israel semeou malícia e secará a destruição. Versículo 1, 2, 3 e 4. Israel é vide luxuriante que dá frutos segundo a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares quanto melhor a terra, dando mais bela colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles, não temos reis, porque não temos o Senhor, e o rei que faria por nós. Falaram palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança por isso. Brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Glórias ao nosso Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Sorteio o capítulo do livro de Lamentações. Capítulo 5 do livro de Lamentações. Capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Os fiéis pedem misericórdia. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranho e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pais. Mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4 do livro de Jonas. O livro de Jonas contém 11 versículos. O descontentamento de Jonas, versículo 1, 2, 3 e 4. Como isso desgostou Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Glórias ao Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Gálatas. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos, que diz assim: a inconstâncias dos Gálatas, versículos 6, 7, 8 e 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns que vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nos tem pregado, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daqueles que recebestes, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da denúncia de número 68. Denúncia de número 68. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esta nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Denúncia de número 68. Muita atenção com o seu dízimo. Essa é mais uma das mais de 70 denúncias, um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa denúncia de número 68. Muita atenção. Após mais de 20 anos de estudo na Bíblia Sagrada, nós das 12 igrejas virtuais afirmamos que só quem é sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, o Cristo, que pode receber dízimos das pessoas. E se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que você pode entregar seu dízimo a quem se diz ser pastor, bispo, presbítero, entre outros títulos de liderança religiosa, ou mostre na Bíblia Sagrada que quem dos apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus ou Cristo receberam o dízimo das pessoas e que as nossas afirmações são mentiras e recebam um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que o mandamento de crer, como está escrito na Bíblia Sagrada, examine em João 7 com foco no versículo 38 e em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 29 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos.
pois e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. Que todo mal saia agora pelo poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentaliza agora em um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro em um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação. No final desta live, haverá o sorteio dos 20 números. O livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que eu envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, e como a potassa dos lavadeiros. Assenta-se como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará com ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Capítulo 3 do livro de Abacuque contém 19 versículos. A oração de Abacuque, versículo 1, 2, 3 e 4. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, e do monte de Pará vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche de louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na tua mão, e ali está velado o seu poder. Vamos a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Sorteio do capítulo do livro de Esther. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Esther. Capítulo 4. Capítulo 4 contém 17 versículos. Esther promete interceder pelo seu povo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela do rei. Então, as províncias aonde chegava a palavra do rei
e a sua lei. Havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos, e fizeram-a saber, com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas. Judas 289. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica e exortação. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro, o último livro a ser sorteado. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 1 do livro de 2 Samuel. Capítulo 1 do livro de 2 Samuel contém 27 versículos, que diz assim: o lamento de Davi por Saul e Jonatas. Versículos 17, 18, 19 e 20. Planteou Davi Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, a qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus olhos, como caíram os valentes. Não o noticias em Gate, nem o publique nas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas de filisteus, nem saltem os contentamento as filhas dos incursisos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas nossas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 10. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 8. Você que escolheu o 17, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Número 9, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 10.
Número 2, Amós, capítulo 9. Número 18, Romanos, capítulo 3. Número 15, 2 João, capítulo 1. Número 11, Gênesis, capítulo 22. Número 1, 1 Samuel, capítulo 28. Número 13, Jó, capítulo 17. Número 6, Oséias, capítulo 10. Número 10, Lamentações, capítulo 5. Número 14, Jonas, capítulo 4. Número 16, Gálatas, capítulo 1. Número 12, Malaquias, capítulo 3. Número 4, Abacuque, capítulo 3. Número 19, Esther, capítulo 4. Número 3, Judas, capítulo 1. E por último, número 5, 2 Samuel, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias, de madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300. E até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente. Após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra todas as obras do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar
independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Colômbia, Turquia, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão ao Espírito Santo por estar presente nesta live. Gratidão a cada um de vocês por ficarem comigo também aqui. Sejam todos muito abençoados com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, fiquem todos na paz e espero vocês na próxima live. O meu muitíssimo amém.